O Parlatório Livre e a Rádio Vida Melhor têm a honra, a satisfação de receber Fabrício Fasano. Apaixonado por cavalos, fotógrafo, hoje um homem multifacetado, qualquer mídia social que você vá, em vários canais você encontra ele cozinhando, falando de política, indicando bonzinhos e, acima de tudo, com a autenticidade que só cabe a ele. Seja muito bem-vindo ao Parlatório Livre. Bem-vindo a todos, é um prazer estar aqui. Para começar, eu quero te fazer uma pergunta que está bem dentro da sua história, né? A sua rica história italiana. O que é pior? O comunismo ou cortar o macarrão? Comunismo. Por mais grave que seja cortar um macarrão, o comunismo é infinitamente pior. Com o comunismo, provavelmente, se tiver um macarrão, vai ser tão merreca e tão pastoso que você não vai nem precisar cortar. Na realidade, falando um pouquinho de gastronomia, eu sou contra a regra na gastronomia. Eu acho que se você curte macarrão e corta, corta. Se você põe queijo ralado no frutos do mar, e daí? Qual é o problema? Se eu gosto e acabou. Eu odeio a palavra gourmetização e a palavra harmonização. Acho que são duas palavras que não têm absolutamente nada a ver com a gastronomia, sério. Acho que a gastronomia é um ato de amor, a gastronomia é um ato de intimidade, e essa coisa de harmonizar vinhos com pratos, e, sabe, vira uma coisa tão formal, uma coisa tão... Me desculpe as pessoas que entendem do assunto e que harmonizam carnes com vinhos e peixes com vinhos, mas eu, particularmente, acho isso uma babaquice. Eu acho que o que harmoniza o jantar, o que harmoniza o vinho, é a companhia, longe de ser a qualidade do vinho. A harmonização é o bem-estar e o momento, né? Momentos são momentos e são independentes do que você está bebendo ou do que você está comendo. Isso que eu penso. No seu livro, eu tenho dúvida, eu acho que é Duas Paixões ou Olhares, você começa o teu livro falando ali, tecendo uma crítica sobre o tempo, alguma coisa sobre... foi ali que você despertou... 2%, perdão, obrigado. Foi ali que você começou efetivamente a pensar a política ou isso já vem de muito tempo? É engraçado porque as pessoas me perguntam, eu sempre... vai, pelo menos, se você me perguntasse há 6, 7 anos atrás, talvez eu ainda te respondesse, eu sou completamente apolítico. Okay. Eu não posso fazer nada para ajudar, então o que adianta eu ter essa angústia? Mas, na realidade, quando eu começo a me estudar, eu começo a me ver, esse texto que você está falando é um texto, em primeiro lugar, é absurdamente atual, foi escrito em 2005. Atemporal, né? E ele é super atual, é um texto que, para quem não sabe, começa perguntando... É um texto que começa assim, outro dia me perguntaram se 2% era muito ou pouco. Eu falei, depende, 2% é a diferença do código genético do macaco para o ser humano. Então, dependendo de como você olha, é uma coisa enorme ou é uma coisa que não faz muita diferença. E aí eu acabo fazendo uma conotação com corrupção, com dinheiro, leva 5 aqui, 10 ali, 2 aqui, 4 ali, 3 ali, depende. Quando você fala em bilhões, 2% é um dinheiro muito. Aí a Lava Jato que não nos deixa falar sozinho sobre, né? Exato, não só a Lava Jato, como um monte de outras coisas que aconteceram, inclusive aqui na própria pandemia, mas é uma coisa, infelizmente, lamentável e que, se providências não forem tomadas e se as coisas não mudarem de uma forma radical nesse país, tem muito pouca chance disso dar certo. Você já está no 5.0, né? Eu, ano que vem, assim que eu fizer o aniversário, eu vou pedir o cartão de idoso. Já? Já. Ano que vem eu faço... louco. Baseado nessa sua história de 5.9, há uma perspectiva de mudança ou nós estamos fadados a esse cabo de guerra do comunismo, do socialismo? Porque o que está acontecendo na América aí é um pouco assustador, não? Eu fico pasmo, na realidade, aquela famosa frase, quem não conhece o passado se arrisca a se repetir no futuro, né? A cometer o mesmo erro no futuro. Se você pegar todos os exemplos, absolutamente todos os exemplos de socialismo no mundo, nenhum deles deu certo. Aliás, hoje é o aniversário, hoje, se não foi hoje, foi ontem. Queda do Muro de Berlim. Da queda do Muro de Berlim, que foi uma das os grandes marcos da falência do comunismo, da mostra que o comunismo é uma coisa que só serve para um grupinho de pessoas desse tamanho que fica lá em cima dando ordem e coitado de nós que estamos ali seguindo as ordens. E eu não sei, eu para ser sincero, acho que tem a ver com essa invasão vermelha que a gente vem sofrendo de tudo que é canto, de tudo que é lado, porque de 5, 6, 10 anos para cá, a coisa que era, né, uma coisa
existia uma guerra aí mais ou menos equilibrada, né, entre um lado e outro, mas de uns tempos para cá a gente vem perdendo feio. Eu acho que... Eu postei uma frase da Bia Kicis, que eu adoro, inclusive, falando que Muito querida. os conservadores agirem da maneira canalha que a esquerda age. Porque se a gente ficar É nessa com coisa de somos muito honestos, somos muito bacanas, não desejamos mal... muito polidos, né? Só queremos que o mundo dê certo, vou te falar, amigão, vai ser difícil. Cara, quando a gente olha que o exemplo maior, né, colocar dessa forma, de liberdade no mundo, que é a América, democratas, né, que não tem nada a ver com os democratas lá do Kennedy, né? Eu penso que se o Kennedy tivesse vivo hoje, estaria do lado dos republicanos. Eles radicalizaram demais para a esquerda, e agora você tem o maior símbolo da democracia e da liberdade no mundo em xeque. E isso, nós somos um pequeno lago e eles são a grande pedra. Quando eles caem no lago, mexe na vida de todo mundo. Né? Foi o que eu falei. Eu hoje, inclusive, estava discutindo com um amigo e falou, pô, eu não sou nem direita nem esquerda, não posso ser o meio. Eu falei, putz, faz tempo que não. Faz tempo que não. Porque eu acho que virou uma não deixa de ser uma polarização, mas muito grande, muito mais do que direita e esquerda, entre o bem e o mal. Muito mais do que ideologias políticas entre pessoas honestas e pessoas desonestas. Não que, obviamente, não exista pessoa... aliás, assim, o que eu vou falar é uma coisa muito séria, inclusive. Não é que não existem pessoas de direita desonestas, mas uma pessoa de direita que é desonesta não é de direita. Ela se diz de direita. O conservador é um cara que preza muito por tudo aquilo que é ético, moral, e eu não acredito que um conservador de raiz consiga fazer algum tipo de trambique, algum tipo de corrupção e deitar a cabeça e dormir. A não ser que ele se finja de conservador, da mesma maneira que ele se finja um bom pai de família, da mesma maneira que ele se finja uma pessoa religiosa. Então fica muito difícil você chegar em algum lugar baseado em só discursos. Agora a gente está chegando nas eleições, muito, muito importante que a gente não caia nessa lorota de sempre, daquele cara que fica te prometendo mundos e fundos, daquele cara que promete tudo que você quer ouvir, que é uma grande prova de que somos um país, na sua maioria, conservador, porque se você for pegar todas as campanhas de todos os partidos, inclusive de esquerda, vermelhos até a tampa, o discurso é super conservador. O discurso é família, o discurso é liberdade, o discurso é democracia, o que é uma grande, grande, grande mentira. Assim. Como exemplo, você pega a Manuela Dávila em Porto Alegre, que até a fotinho dela, você olha e fala, é uma mocinha, né? Só faltava escrever embaixo, virgem. Concordo. E tem um monte de gente que está acreditando porque ela está na frente das pesquisas. Então, assim, também cada povo tem o governo que merece. Então, Rio de Janeiro também está passando por um problema há muito tempo, São Paulo também. Eu fui um idiota que votei nesse nosso governador. Se arrependimento matasse, eu estaria morto há muito tempo. Mas, assim, manter o erro, continuar no erro, é um problema sério. Mas deixa eu abrir aqui um hiato aqui. O que se apresentava para vocês aí de São Paulo, de um lado era a esquerda declarada, que é o Márcio França, e do outro lado um pseudo-liberal, um pseudo-conservador, um homem que até a gente, onde entendia, era um homem do mercado, um empresário. Aquela questão de o que os partidos apresentam, né? Você fica sem opção, você não tem o que fazer. Vamos ver agora, nós temos aí a eleição para prefeito no domingo, e quando eu olho as possibilidades que as pessoas têm nas suas cidades, eu falo pela minha cidade, vou falar aí para São Paulo, é de chorar. Você olha para São Paulo, o que vocês têm aí? Na realidade, assim, meu conselho para todo mundo que quer ver um país melhor, que quer ver uma direita tendo alguma chance na vida, eu acho que muitos erros foram cometidos, estrategicamente falando, e por isso que a gente está nessa situação hoje. Perfeito. Mas o conservador em São Paulo, por tudo isso, da maneira como se desenha essa estratégia política de partidos, de donos de partidos, né, que é uma história que a gente pode até falar depois, mas sobra o russo-humano, porque é a única maneira de tentar não ter uma esquerda no poder e tentar não ter uma esquerda, vírgula, porque quem fala que o Dória não é de esquerda ou que o Covas não é de esquerda é um completo ignorante e não tem a menor ideia do que está falando. Mas, assim, uma esquerda radical ou uma esquerda demagoga, ou a gente tem... Então, assim, é aquela coisa, é a luz no fim do túnel. A gente colocando o russo-humano lá, pode ser que essa luz seja a saída para um caminho bacana.
As outras opções são literalmente a luz é o trem vindo de frente para você, não tenha dúvida sobre isso. Ter lockdown, nós vamos ter vacina na marra, nós vamos ter um monte de coisa que a gente hoje está lutando para não ter, mas que, infelizmente, se a gente não conseguir botar algum tipo de freio nessas pessoas, que basta ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, são pessoas que estão perdendo completamente a noção, né, do que pode, do que não pode. Por isso que eu digo que tem aí um monte de coisa vermelha atrás, tem Soros, tem famílias poderosíssimas, oligárquicas que mandam nessa desgraça há muito tempo, tem grandes e grandes empresas que querem acabar com todas as médias e pequenas empresas para sobrarem só elas no mundo e acabou, nunca mais na vida vou ter concorrência. Então muitas vezes as pessoas me perguntam, pô, mas por que uma grande empresa bancaria uma catástrofe dessa? Porque só vai sobrar elas. Então, vamos supor, assim, se a coisa desse certíssimo para eles, ia sobrar uma empresa de cerveja, uma empresa disso, uma empresa daquilo, uma empresa de cosmético, e aí fica tudo divididinho entre eles ali, eles andando de avião de 600 milhões de dólares, e a gente panicando e auxiliando. A última live que eu fiz foi com o Dr. Alessandro Loyola. Ele falou, Douglas, eu vou entrevistá-lo para o programa Coliseu, vou gravar sexta-feira agora com ele. Recomendo fortemente, às quintas-feiras, 22 horas, na Rede Brasil, Fabrício Fasano e o seu Coliseu. Eu vou te perguntar daqui a pouco, você já vai pensando na resposta, se a vida é um grande coliseu. Mas o Loyola dizia para mim, ele falou, Douglas, é tudo um interesse econômico. Quem diz que quem lacra não lucra, não entende a lógica desses caras. Eles lacram e no final a grana vai para o bolso deles. Quem lacra não lucra é uma idiotice isso, né? Na realidade, sim, eles estão lucrando sim, talvez não nesse momento, mas eles têm fôlego para segurar aí o tempo que for necessário, até que as coisas se acomodem. Já as pequenas, médias empresas, a gente sabe que está sumindo. A Europa, eu não posso nem dizer o que aconteceu na Europa agora, porque não sei quais são as consequências desse segundo lockdown, mas fico imaginando, pelos vídeos que eu vi, pelas coisas que eu estou ouvindo, pelas pessoas que eu converso de lá, que eu acho que isso realmente foi a gota d'água, e parece que a política de lá também não está nem um pouco preocupada com isso, não está nem um pouco, né? Está sempre... Então, eu acho que alguns poucos países do mundo, graças a Deus o Brasil é um deles, pelo poder que a gente tem na agricultura, né, embaixo da Amazônia, que tem ali praticamente o PIB do mundo inteiro sozinho, e é por isso que tanta gente está preocupado com as árvores e com os índios na Amazônia, né? E com as girafas e com os hipopótamos, né? Exato, com os elefantes e girafas que cruzam as ruas lá, que cruzam as transamazônicas da vida. E tem um monte de bobo, um monte de ignorante, um monte de doutrinado, fica vendo essas pessoas falando e achando que, né, porra... Só para vocês terem uma ideia, moçada, se esse número não estiver absolutamente correto, ele está muito próximo do correto. Mas entre 75% e 80% da Amazônia é completamente virgem. E pelo que a gente escuta, né, das notícias e tal, se você perguntar, faz o teste, pergunta para qualquer pessoa que assiste às TVs, os jornais da noite e se acha informado. Se você perguntar quanto por cento você acha que tá virgem da Amazônia ainda, eu já fiz esse teste. Vão te responder 20, 25, 15, 10, sabe esse tipo, ó, tá acabando, falta muito pouco para acabar. Quando na Europa, na realidade, os 6% que existem de florestas são reflorestamentos, nem virgens são mais. Então é muito fácil ficar arrotando, né, com o problema dos outros. Então, assim, eu sou super a favor do povo indígena, eu tenho certeza absoluta que se a coisa for muito bem feita, é muito importante segurar essas culturas e respeitá-los da maneira como, eventualmente, até eles nunca foram respeitados, mas também nunca foram respeitados porque muitos deles não se dão respeito também, porque se vendem, né, andam de Rolex, andam de Apple Watch, andam de Hilux e ficam naquele discurso barato de que precisam de ajuda, precisam disso, precisam daquilo. Então são seres humanos, na realidade, já conhecem o prazer que o dinheiro dá, já conhecem o prazer que o poder dá e já são, na sua maioria, corrompidos por isso. Então, o que a gente tem que fazer é tentar mostrar que essas coisas são muito mais importantes como moral, como ética da preservação de tudo que eles têm ali, do que simplesmente ficar se vendendo para contrabandistas, né, para conseguir que explorem coisas que, teoricamente, são proibidas, e são proibidas por ideologia e não porque, de fato, são importantes que sejam, porque se pudessem ser exploradas de uma maneira legal, provavelmente aquela parte toda seria infinitamente mais próspera e esses índios talvez não precisassem ficar se vendendo de uma maneira tão estúpida e tão idiota. Mas, infelizmente, é o que acontece e as pessoas querem que continue assim,
porque tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso, e todo mundo acha que, né, quando você fala isso, dependendo de como você fala isso, já vem um monte de idiota dizendo, nossa, o cara quer que os índios se explodam, o cara quer que gays se explodam. Pô, cara, eu tenho 150 mil amigos gays. Isso não significa que eu sou a favor do casamento gay. Ponto. Isso não significa que eu vejo uma campanha da Tami na Natura e acho que ela representa um pai. Esta mulher pode ser 1 milhão... Mesmo porque não representa, né? Ela pode ser 1 milhão de vezes melhor no papel de pai do que 1 bilhão de pais biológicos. Mas ela não vai ser pai nunca. Nunca. Isso é um fato objetivo. Eu não vou ser mãe, eu não tenho útero e ela não tem esperma. Se fosse assim, não teria Adão e Eva. Seria Adão, Adão e Eva e Eva. Nós já estamos num ponto onde você vai tirar passaporte hoje em São Paulo, provavelmente no Brasil, você põe lá teu nome, embaixo não tem mais pai e mãe, como era na minha época. É gestor 1, gestor 2 e 2 quadradinhos, masculino e feminino. Dá vontade de escrever lá, se eu botar 2 masculinos ou 2 femininos, quem é que gerou quem? Essa ideologia Fabrício, é uma coisa que começa a virar um assunto que eu não sei nem como é que isso é discutido. Aliás, eu sei, a inversão de valores, deixar as pessoas completamente sem rumo, deixar as pessoas completamente perdidas, principalmente o jovem, para que seja muito mais fácil a manipulação. Exatamente. Fala isso para muita gente, teoria da conspiração, sabe? E, olha, cara, às vezes quase que eu desisto. A fábula do lobo, né? Olha o lobo, olha o lobo. Eles querem que você acredite que o lobo não existe. Porque o lobo está fazendo todo o processo dele, está destruindo, está indo lá e pegando os desavisados, mas a grande ideia está dizendo, olha, o lobo não existe, e eles vão se arvorando, e o processo vai indo para frente, eles vão ganhando jardas, eles vão avançando casas. Vejo um monte de mulher bacana, cara, mulher inteligente, postando foto daquela Kamala, sabe? Como se aquilo fosse... presta atenção, aquilo é um traste, gente. Aquilo não vale nada. É extrema esquerda. Coitado desse Biden, que é um gagá. Aliás, ontem eu fiz um post sobre isso. Eu tenho certeza por que a esquerda escolheu o Biden. Porque ele é tão descartável que se der o chabu, que se Deus quiser vai dar, e ele for preso, azar. Se der certo e eles conseguirem a presidência, ele cai em 2, 3 meses e essa débil mental assume. E as pessoas postando, ela falando, mulher no poder. Sabe assim, é uma coisa que você fala, meu Deus do céu, quanta ignorância. Quanta ignorância. Mas, devagarzinho a gente tem que ir, né? Porque senão você é um idiota, você é um débil mental, você é um radical de direita, você é um extremista e você não está preocupado com o Brasil, você só não consegue ouvir outro lado da história. Eu falei, tá bom. A sua família, 1870, 1880, alguma coisa assim? Meu bisavô, Vitório Fasano, não me lembro exatamente o ano, 1880, por aí, veio para o Brasil, fez muito dinheiro negociando café. Não era barão do café, não plantava café. Ele comprava e vendia café. Em 1902, monta o primeiro, chamava Brasserie Paulista, que é uma coisa que vem muito de... Ele era uma pessoa que ganhou muito dinheiro e gostava de viver bem, comer bem, tinha uma gastronomia apurada. E começa a querer comer coisas que não tinha aqui. Eu quero comer um panetone. Seu Vitório, não tem panetone no Brasil. Bom, então manda fazer. A gente deve o panetone ao seu avô? Aí o cara chegava aqui, o italiano chegava aqui, seu Vitório, para mim fazer eu preciso de farinha, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ele falava, então manda vir. Mas aí mandava vir, naquela época não tinha avião, só vinha de quantidades enormes. E aí, por causa disso, ele fazia muito mais do que aquilo que ele precisava. Então, no primeiro momento, ele começa a dar de presente para as pessoas um monte de coisa que sobrava. E no segundo momento, ele monta uma loja, que era uma rotisserie, para vender tudo aquilo que ele fazia basicamente para ele. Entendi. Então tudo que tinha na loja era uma coisa que ele adorava. Por isso que o Fasano, de uma certa forma, sempre foi conectado com pessoas de muito poder aquisitivo. Porque nunca foi um business, nunca foi uma coisa que foi feita, né? Pô, se não der lucro eu quebro. Não, foi um hobby dele, sabe? Foi uma coisa que ele pegou todo aquele dinheiro que ele tinha e começou a usar para outras coisas. Uma das coisas que ele usou foi para fazer um lugar onde as pessoas tivessem acesso a uma boa gastronomia. Meu avô Ruggiero é um dos últimos filhos e é o único que nasce no Brasil. Muito cedinho é mandado para a Europa, para estudar na Europa, em colégios internos. Ficou lá a vida inteira estudando. Estudou num colégio chamado Senhor de Moncalieri. Que, para você ter uma ideia, a cada quarto tinha um piano de cauda e uma biblioteca. De lá,
o pacote de saída dessa escola eram 6 línguas, 2 instrumentos clássicos, que ele tinha que tocar muito bem. Então, meu avô tocava piano, e tocava mais não lembro o quê. E você saiu oficial do exército. E você escolhia para que lado você queria ir. Meu avô saiu oficial da cavalaria do exército italiano. Luta pela Guerra da Abissínia, em 1935. Eu tenho um pôster em casa, um honra ao mérito com a medalha, Ruggero Fasano, assinado em ministro B. Mussolini. E eu me lembro que eu pedia para o meu pai tirar isso da sala, porque falava, vai entrar um judeu aqui, vai te mandar merda. Ele falava, não, mas eu deixo justamente porque eu quero contar a história de porquê o teu avô está longe de ser fascista. E é história, né? Meu avô, nessa escola, ele conhece e fica amigo daquele Jean, que acaba virando genro de Mussolini, que foi ministro... Que ele matou. Hã? O cara que o Mussolini mandou matar. Ele mandou matar. Sim, sim. Mas, em 1936, esse cara veio para o Rio de Janeiro como ministro das Relações Exteriores. Em 1937, ele volta para a Itália. Meu avô ficou amigo dele nessa escola, porque ele também estudou nessa escola. E sabia dos pensamentos antifascistas dele. E meu avô, com a ajuda dele, porque ele era ministro de Relações Internacionais da Itália, consegue, porque tinha nascido no Brasil, consegue o passaporte italiano, o passaporte brasileiro, e consegue ir para o Brasil com a minha nona, com meu pai e com meu tio. Com o que cabia no bolso. Cara, eu acho linda a tua história, sabe por quê? Porque nós, os brasileiros, a gente tem muito pouco lastro histórico. A gente não tem a capacidade de guardar a nossa história. É por isso que o conservadorismo precisa ser explicado, porque é você olhar para o retrovisor da história e ter orgulho daquilo e só trocar aquilo por algo que seja muito melhor. O que eu quero dizer com isso? Recomendo muito a todos os brasileiros que assistam uma série no YouTube de graça do Brasil Paralelo, chamado A Última Cruzada. Vai mostrar a importância da família real portuguesa no Brasil, tudo aquilo que eles fizeram por nós aqui, o quanto eles se dedicaram a tentar fazer desse país um país muito mais do que a Inglaterra fez pelos Estados Unidos, mas muito mais. Sim. E aí, infelizmente, veio o tal do golpe, que transformou a monarquia em república. Essas famílias oligarcas que estavam em volta de Dom Pedro, que mandavam já no país, assumem o poder. E aí começou esse nojo que a gente tem até hoje, que é aquela coisa do, é ministro porque é meu amigo, mas se é amigo teu e você fez ministro, então temos que criar um cargo para um outro amigo meu, porque como nós dois mandamos igual, não dá para você fazer um ministro e eu não fazer nada. E aí, E aí vai indo. Aí vem Getúlio Vargas, que é uma coisa também que foi... O Brasil também, né? Assim, o cara foi ditador 15 anos, foi deposto pelo povo. E voltou. 4 anos depois tem eleições e o cara é eleito. Quer dizer, é difícil explicar isso. Parece as eleições em São Paulo. Hã? Parece as eleições em São Paulo. É inacreditável quando você vê hoje. Tudo bem que vamos combinar também, que eu acabei de ver agora, um pouquinho antes dessa live, que nos Estados Unidos, em mais de não sei quantos estados, as pesquisas erraram por mais de 10 pontos. Em outras palavras, esses grupos de pesquisa estão ligados, esses grupos de mídia que estão ligados a grupos globalistas, que na realidade isso aí tem que acabar, isso tem que mudar. Se Deus quiser, e ele vai querer, o Trump vai reassumir essa pirosca que ele nunca perdeu, e a primeira coisa que eu acho que ele vai fazer é dar um basta nisso. Porque essa mídia hoje, ela não está mais assim, fake news, ela está criminosa. Ela já não tem mais o menor discernimento se o que ela falar para você tem algum fundamento. Ela simplesmente fala e depois, se ela precisar, ela vai lá e se desculpa. Esses institutos de pesquisa são completamente comprados, são completamente doutrinados e manipulados, e a gente fica aqui dizendo, porque a gente ainda, até eu, você, a gente ainda tem essa coisa, a Manuela está em primeiro em Porto Alegre. Né? Então eu espero que esses idiotas também estejam mentindo, e que na realidade essa mulher esteja em 15º, assim como a Dilma era a primeira nas pesquisas e sequer foi. Então, mas mesmo assim, tudo bem, ela não foi eleita senadora, graças a Deus. Mas a mulher teve 4 milhões de votos, sabe o que é isso?
Eu sei. milhões de idiotas votando numa outra idiota. É uma coisa que não dá para entender. Não dá para entender, juro, não dá para entender. É revoltante. Fica o alerta aqui aos nossos amigos gaúchos, né? Por favor. Parece que a gente gosta, né? Parece a síndrome de Estocolmo. A gente gosta de sofrer, gosta de ser apaixonado pelo nosso algoz. Tem um negócio aí. Mas eu queria voltar, se você... Ó, uma das coisas que mais eu odeio no PT, odeio, é que um presidente há 16, 18 anos atrás, que teve o poder que o Lula teve, o poder político, internacional e nacional. Sim, sim. O poder de dinheiro, o poder financeiro. Era a tempestade perfeita, exatamente. O mundo decolando. Se ele tivesse feito 50% de merda do que ele fez, se ele tivesse feito 50% certo, nós seríamos hoje a quarta maior economia do mundo. Se ele tivesse feito certinho, se ele tivesse feito como deveria ser feito, provavelmente hoje a gente seria pelo menos a segunda maior economia do mundo. E esse idiota nunca mais na vida ia precisar... Ele falava o nome e estava eleito. Ele falava o nome e estava eleito. Ele falava o nome e estava eleito. Agora o idiota, por um projeto de poder completamente deturpado e fora de qualquer realidade, transformou isso aqui numa sucata e transformou esse país na merda que a gente está vivendo hoje. Eu concordo com você. É que esse país é muito rico. Esse país é muito rico. Nossa agropecuária é muito forte, nosso campo é muito forte, nosso minério, nosso subsolo, tudo. Pra você ter uma ideia, 3/4 da água potável do mundo que está acabando está embaixo da Amazônia. Então, é uma coisa assim, a gente é uma empresa maltratada pra caramba, mas muito maltratada há 40 anos, né? A gente está dando prejuízo, mas assim, qualquer coisinha que você mexe, vem um lucro absurdo. A gente se recupera das crises em minutos. Você vai ver que se a gente conseguir dar a volta por cima no mundo, não estou nem falando só do Brasil agora, estou falando de mundo, se a gente conseguir dar a volta por cima e esse mundo conseguir ter um pouco de decência ainda, o Brasil vai despontar voando muito rápido. Porque ele tem recursos para isso, ele não depende de outros. E poderes escusos e poderes do mal que estão aí manipulando. É uma linha moral muito baixa. Acho que 2 esquerdistas, quando brigam na rua, olham para ele e falam assim, seu moralista, seu ético, sabe? Em vez de xingar de filha da puta, falei, você é um honesto, você tem moral. Deve ser isso. Isso para eles é xingamento. Eu só queria... Você citou o Brasil Paralelo, a gente recomenda fortemente, o Henrique Viana já esteve com você, já esteve nas mesas do Parlatório Livre, é um trabalho extraordinário, a gente indica fortemente o Brasil Paralelo. Eu recomendo, sim, mudou minha vida. Já faz um tempo que eu estou envolvido nisso, mas, por exemplo, mudou minha vida em relação à ideia que eu tinha, por exemplo, dos portugueses. Não, é lindo. Como todo mundo, todo brasileiro que é mal informado tem, mas mal informado, entenda-se, assim, não é fácil se informar, não é que é fácil se informar, mas se você quiser, você acha, né? Então vamos dar uma dica, Brasil Paralelo, tem lá 300.000 documentários, é uma das maiores produtoras do Brasil hoje, de documentários, tem 0 de dinheiro público, 0 de dinheiro privado, é sustentado por nós, que pagamos R$10 por mês, R$10 por mês. Vale exatamente. Todos os reais, aliás, se custasse 100 ia ser barato, mas com 10 então nem se fala. E eles produzem todos esses documentários, tudo com este dinheiro que é dividido em 150, 140 mil assinantes que hoje eles têm. Se quiser entender como foi a nossa colonização, o que foi feito aqui, que assista A Última Cruzada, que é uma série um pouco mais longa, são 6 capítulos de 1 hora cada um. Depois, 1964, Entre Armas e Livros, que é a continuação, que aí vai de Getúlio Vargas até os anos 90, e aí vocês vão entender o que foi o governo militar, o que não foi golpe, o governo militar, o que aconteceu por trás disso, aonde ele errou, quando ele se preocupou só com terrorismo, né, com violência, e deixou as faculdades e a cultura completamente entregue aos esquerdopatas, e é por isso que hoje a gente tem esse bando de idiota que canta as músicas que todo mundo já gostou um dia, falando um monte de merda, né, que são pessoas assim, são comunistas, mas moram todos eles, têm apartamento em Paris, fumam charuto de $100 cada um, e é fácil, né? $1.000. E você, idiota, está acreditando no que ele está te falando. Exatamente. É o John Lennon, né? É o John Lennon que queria a paz no mundo, só que vivia num apartamento luxuoso. Exato. E não dava nem bom dia para a camareira, né? Mas só que naquela época, digamos que assim, ele tinha algum poder na vida porque ele era um Beatle.
Hoje não, hoje qualquer idiota, a cantora que sabe rebolar, entendeu? É considerada uma das 3 pessoas mais influentes na política, não é na música, é na política nesse país. Mesmo porque não tem música lá também, né? Então, vamos concordar. O que você quer que eu faça? Isso aqui é o quê? Às vezes dá vontade de falar, ô povo, faz o seguinte, vai pra PQP, cara. Vocês merecem, né? Assim, eu não tenho mais idade para ficar perdendo meu tempo tentando ajudar quem não quer ser ajudado. Ô Fazano, a vida é um coliseu, porque eu percebo que você é um gladiador, cara. Você vai pro fight mesmo, hein? Você sabe que eu vou fazer uma correção aqui, porque todo mundo tem essa ideia, mas a palavra coliseu é ligada a gladiadores, porque o Coliseu Romano, que era o maior de todos, um determinado imperador lá, que eu não lembro o nome, inventou pela primeira vez, como entretenimento, a briga de seres humanos com animais selvagens. E depois a briga de seres humanos com seres humanos, e aquilo, obviamente, porque o ser humano, vamos combinar, nunca deu muito certo, mas obviamente que aquilo criou, né? Mas o Coliseu, de forma geral, existia na Itália inteira, e era um espaço, normalmente público, aonde as pessoas se encontravam para discutir política, para assistir teatro, para assistir o circo, para bater um papo no final da tarde. Então, não necessariamente o Coliseu é ligado a um gladiador. É que eu sei que as pessoas fazem essa associação. Mas o Coliseu é um lugar onde as pessoas se encontravam, entre outras coisas, para falar de política. Mas você é um gladiador. Cara... Esse é o fato objetivo. É que eu sou um gladiador que já estou ficando velhinho, eu gostaria muito, te juro, se eu pudesse voltar atrás na vida e perguntar, um gênio, o que você quer fazer? Eu falava, eu queria ter a vontade que eu tenho hoje, política, com 30 anos. Mas não dá. Agora, não dá porque existe uma maturação. Existe uma maturação. Dizem que na vida tudo tem seu momento, tudo tem, mas eu só tenho um pouco de medo de eventualmente não conseguir fazer tudo que eu queira, ou sei lá, não sei, ou de cansar, porque tem horas que você fala, cara, quer saber? Mas será que a gente não vai ter aí o senador Fazano, não? Não sei. Bom, se fosse no Senado de hoje, ia ser um fiasco, como vários. Imperador Tito ou o Imperador Vespasiano? É um desses dois, eu não vou me lembrar, mas eu acho que é um desses dois imperadores. Um começou a construção e o outro finalizou, um desses dois aí. Não, mas aquilo era um coliseu que foi construído como um coliseu. Só que Roma, você tem uma ideia, Roma, na época do Império Romano, que era não sei quantos anos antes de Cristo, não me lembro exatamente. Você tem uma ideia, tinha 1 milhão de habitantes. Sabe que é uma cidade do tamanho de, um pouquinho menor que Campinas, há 400 anos antes de Cristo? Sim. Você imagina o que não era isso? Eu vou te falar... Por isso que o Coliseu de Roma era aquele monstro. Né? Eu ia pegar aqui... o Morumbi de hoje, sei lá um estádio de futebol. Eu ia pegar, Fazano, antes da gente começar, eu estou terminando um livro que é dessa idade aqui. A semana passada eu terminei o Confissões do Santo Agostinho, e agora eu estou terminando o Médico de Homens e de Alma, que é Lucano, né? Doutor Lucano, que escreve o livro de Lucas e escreve Atos dos Apóstolos, e ele foi criado pelo tribuno Diodoro, então ele dá toda essa dimensão do que era Roma ali, nos dias do Cristo, né? Porque ele acompanha os dias do Cristo. O Lucano, rapidamente aqui, o Lucano ele não era um discípulo, ele sequer falou com Jesus, mas ele é vivo, o Lucano. Ele é filho de Enéas, que era um grego, com uma grega. O pai dele morre, e daí o tribuno Diodoro o adota e ele se torna o doutor Lucano, né? Criado em Alexandria. E o livro traz toda essa dimensão do que era Roma. É algo fantástico. Então, você falando ali, eu já fui me lembrando aqui de coisas do livro, maravilhoso livro. Você falou em senador, a palavra senado vem da antiga Roma, que era de Sênix. Na realidade, eram as pessoas que aconselhavam o imperador, eram pessoas, Sênix era senil, né? Pessoas com mais idade, pessoas que tinham mais experiência. Então, daí foi montado um grupo de Sênix que acabou virando o Senado. E até hoje a palavra Senado, na realidade, vem de senis, de pessoas teoricamente com mais experiência. Mas no Brasil é senil mesmo no sentido que não liga mais lé com cré. Pior é que não é, porque você tem pessoas que são senis ali, mas que têm a cabecinha bem no lugar para fazer merda. Então, mas eu quero voltar. Olha, eu estou tentando aqui criar uma linha no sentido de a tua família faz isso,
Então, uma família que vem, que passa pelo que passou, é uma família de lavoro, é uma família de trabalho. Então, esse dinheiro fácil, essa maneira rasteira que a esquerda faz, eu acho que é profundo e eu consigo entender a sua indignação. É, é engraçado isso. Eu acho que a pessoa nasce. Quando a pessoa é conservadora, ela nasce conservadora. Eu sempre fui conservador, cara. Desde moleque, eu nunca tomei, eu bebo meu vinho sempre, nunca fiquei de bêbado na minha vida. Sabe assim, nunca fui responsável quando adolescente, fui, lógico. Mas perto do que meus amigos eram, era desse tamanho, assim. Sempre tive uma relação com fazer merda, ou com perigo, sabe? Ou com lidar com aquela coisa de, pô, isso é fora dos padrões, sempre muito relativa, muito próximo do quase zero. E meu irmão já é uma pessoa totalmente diferente de mim, minha irmã também, e a educação foi a mesma, né? Todo mundo passou pelos mesmos processos. É a mesma coisa que você falar, né? Que a gente vive nessa coisa, que é mais uma das histórias desesperadoras da esquerda, que todo bandido é bandido porque vive numa sociedade opressora, né? Então, se ele tivesse oportunidades na vida, ele não seria bandido. E às vezes a coitada lá da mãe da comunidade tem 12 filhos, 11 deles são trabalhadores absurdos, acordam todo dia às 5 da manhã e chegam às 10 da noite em casa para ganhar R$1.000 por mês, e um idiota mata 10 pessoas ali para roubar o tênis, para roubar a camiseta, para roubar o relógio, e a culpa é da sociedade opressora, né? Da sociedade, que isso faz parte dos ensinamentos comunistas, né, de gramscistas, e que assim, a educação, a lei, a ordem, e uma série de coisas têm que ser introduzidas no povo de maneira muito devagar e culturalmente falando, de maneira com que as gerações todas, uma vai sendo pior que a outra, uma vai sendo pior que a outra, até um ponto que a gente chega onde a gente chegou hoje. Perfeito. Onde o mundo está, antigamente, na minha época, era a tal da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia. Hoje é uma guerra, sei lá se é fria, ou sei lá como é que dá para chamar isso, entre uma guerra entre o bem e o mal, entre pessoas que não são maldosas, isso até é uma judiação, alguns são, de fato, mas pessoas que são tão doutrinadas, que são tão manipuladas, que literalmente acreditam em coisas que são completamente erradas e completamente nefastas, digamos assim, mas ela liga a televisão, é isso que ela escuta, ela abre um jornal, é isso que ela escuta, ela liga o rádio, é isso que ela escuta, por isso que ela é assim. E enquanto as pessoas não acordarem para isso, de que quando elas me chamam de gado, né, porque eu apoio o governo federal, na realidade o rebanho é elas. Quem está usando máscara para passar na rua de cachorro. Outro dia eu quase parei, perguntei para um cara que estava andando na minha rua em São Paulo, completamente vazia, numa manhã linda de domingo, um sol lindo, tá? O cara com 2 cachorrinhos na coleira, com aquela porra daquela máscara. Eu quase parei a moto, falei, sem querer agredir, pelo amor de Deus, não fique bravo comigo, mas, por favor, me dá uma razão para você estar usando essa máscara. Só não vale ver que foi porque o Dória mandou. Fora isso, qualquer outra razão. Perfeito, quando perfeito. você entra em bar e sai de um carro sem máscara, as pessoas te olham como se você fosse um assassino, né? Você está me contaminando. Você está acabando com a minha vida. A vacina mais rápida do mundo, moçada. A vacina mais rápida produzida no mundo até hoje, demorou 4 anos, foi a vacina da cachumba. Exatamente. Estamos falando, primeiro, de uma vacina que já está pronta há 1 ano e, né, misteriosamente, ninguém sabe por quê. Então, assim, são coisas aí... E quando você... Como é que chama isso que as pessoas... A Luciana, que é uma grande amiga minha, me fala, é a síndrome da dissonância cognitiva. Já ouviu falar disso? Não liga lá com credo. Síndrome da dissonância cognitiva. Você, quando começa a acordar para aquele monte de coisa que eu estou falando, por exemplo, você se sente tão desconfortável com aquilo, porque aquilo vai te causar tantos problemas, que você prefere não ouvir. Você prefere não acreditar, você prefere chamar de teoria da conspiração, você prefere chamar do que você quiser. Exatamente. Pô, peraí, talvez esse cara tenha razão. Vamos dar uma estudada, vamos dar uma fuçada, porque se você descobrir que eu tenho razão, você realmente vai entrar numa zona que é completamente fora da zona de conforto, que é completamente fora de qualquer outra zona. Eu não durmo há muito tempo direito já. E eu não durmo, não é por minha causa, não, sabe? Assim, o que eu falei, eu assim, não sei por que eu não monto uma posada numa praia e paro de encher o saco das pessoas. Você não conseguiria. Parece que é um chamado. Deixa eu considerar 2 coisas. Primeiro, eu vou pedir desculpa para Fabi Palhares. Eu estou usando esse tipo de microfone aqui
Mas ela está dizendo que estava ruim, então eu vou procurar resolver isso depois. A segunda coisa, o livro chama-se Lucano, Médico de Homens e de Almas. E agora eu queria te perguntar, Fazano, você é extremamente conhecido, o teu rosto ele gera ibope, o teu rosto gera ibope, e de um tempo para cá você começou a se posicionar politicamente. O que isso prejudicou você? E o porquê você está com o Coliseu? Qual que é o intuito do Coliseu? É gerar esse conteúdo que nós não temos na grande mídia? Eu acho que o Coliseu, até por estar numa TV aberta, na TV Brasil, quinta-feira, às 22 horas, é um programa que tem como intuito fazer com que as pessoas que não são eruditas no assunto, então todo mundo que eu entrevisto, eu procuro manter um grau de conhecimento, não baixo, mas didático. Eu não fico escutando filósofos, pensadores, Adam Smith, porque aí, sabe que é uma mania que o conservador tem, de ficar mostrando os 1.500 livros que ele já leu e quão inteligente ele é. Aí, para ele conseguir convencer alguém, vai demorar anos, porque o cara, depois de 10 minutos de conversa, vai falar, porra, eu preciso ler tanta coisa, eu preciso ler tanto livro para chegar onde esse cara, que é melhor eu continuar sendo de esquerda. Então, então tem que tomar muito cuidado, porque eu sempre falo, uma das coisas que as pessoas hoje, que todo mundo, né? Então, eu vi numa palestra que foi dada por Yuzny Beriskinov, sei lá, que era um ex-agente da KGB, em 1983, está no meu Instagram. Quando ele chega em educação, ensinem as crianças, ele está ensinando como transformar um país em comunista. Então, ensinem as crianças tudo que é completamente irrelevante. Ideologia, isso em 1983. Ideologia de gênero, veganismo, ambientalismo, aquecimento global, tudo aquilo que elas vão ficar se masturbando o dia inteiro por aquilo, mas que jamais vão se meter na política daqui ou dali. Isso, pra você ter uma ideia, é uma aula de um russo falando para os partidos de esquerda no Brasil o que tinha que ser imbuído na cabeça do brasileiro para que em alguns anos, por exemplo, hoje, esse país fosse um país muito mais socialista do que capitalista. E, de fato, eles conseguiram. Fizeram isso muito bem feito, Paulo Freire, universidades federais, um antro de gente petista, de gente pessoalista, de gente que não vale nada, e não é por culpa deles, é porque, assim, as pessoas ficam ali. Só para você ter uma ideia, Douglas, no último ano da Dilma, ela botou no MEC 100 mil pessoas. Sabe o que é isso? É a máquina. 100 mil pessoas, que nós pagamos, eu e você pagamos. Pessoas que ganham muito bem, que vão lá 2 vezes por semana para ficar na cabecinha das bestas ali, ó. Sabe? O governo é uma merda, 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 a camiseta do Che Guevara, camiseta do Fidel Castro, e ninguém vê que o Che Guevara usava 2 Rolex, o Fidel Castro também, só de charuto que o Fidel Castro gastou na vida, dava para qualquer uma dessas pessoas viver bem durante 2 gerações. Mas, infelizmente, a gente pensa que, assim, aí as pessoas me olham, você falar isso é fácil porque você tem dinheiro, então ferre-se, sabe? Você é um idiota. Então, a pessoa ela acha que o comunismo vai dar para ela um conforto que ela só vê em livros, né, em filmes, eu não sei onde ela vê isso, porque o conforto que vai dar para ela é literalmente esmola. Você vai ter o resto da sua vida esmola. Fabrício, mas eu conheço gente tão pobre que só tem dinheiro, tá? Eu conheço. Não, isso é uma frase clássica, inclusive, né? Tem gente que é tão pobre. É um fato objetivo, né? Mas, infelizmente, isso já é um pensamento um pouquinho avançado, não é isso? Porque como a maioria não tem, eu falei outro dia numa entrevista que eu dei para a Leda Nagli, que eu adoro, um beijo, Leda. Tem muita gente, eu conheço, talvez você conheça também, eu conheço um monte de gente bilionária, só não dá um tiro na cabeça porque não tem coragem. Eu conheço. Não tem coragem, porque a pessoa, assim, a última coisa na vida que ela é feliz. Isso é triste. Porque nunca é monetário, né? 99% das pessoas culpa a falta de felicidade pela falta de dinheiro, pelo boleto atrasado, pela conta de luz que chegou alta, que as pessoas acham que eu não tenho esse problema, mas eu tenho esse problema desse tamanho, moçada. E assim, o que eu posso dizer? Graças a Deus, se você tem saúde para ir atrás do dinheiro para pagar o boleto, é isso que vale. Não, então, o que vai fazer? Mas e se seus dinheiro para pagar 50 mil boletos o resto da vida e não consegue andar? Mas esses seus posicionamentos políticos, de certa forma, têm te prejudicado? Tem. Porque não faz parte da patota. Outro dia eu fiz um filme aqui para Discovery Home and Health com meu filho e ouvi da diretora que eu perdi patrocínios
porque né, as pessoas, alguns patrocinadores se colocaram contra a minha posição política. Aí eu respondi para ela assim, pô, então me fala quem é, não por nada, mas só para mim nunca mais comer esse produto, ou nunca mais usar esse produto na vida. Porque é uma empresa que tem amigos meus, que são diretores latinos-americanos de empresas de telefone super importantes, postando foto do Biden, postando foto da Kamala, sabe? Aí você fala, cara, mas que culpa ele tem? Trabalha numa empresa que se não for assim, ele perde o emprego. Essa é que é a verdade. Se não for assim, ele perde o emprego. Uma dessas grandes telefonias, sabe, telefone que vende esses aparelhos, que eu não vou falar o nome, também, mas ele sabe quem é, inclusive é japonês. Adoro você, mas, cara, pelo amor de Deus, agora. Vou falar uma coisa muito importante, Douglas. Eu falei ontem sobre... Aliás, o programa da quinta-feira que vem agora é a doutora Ana Beatriz Barbosa, daquele livro Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado. Exatamente. Falou, inclusive, a respeito, né, do viver o que é política para psicopatia. Exatamente. Porque é poder, entretenimento e dinheiro. São as três coisas que o psicopata gosta. Quando ela falou isso, me veio o Congresso assim na cabeça, sabe? Pô, só tem psicopata? Não, não é verdade. Temos pessoas que não são psicopatas, mas a maioria está lá por razões completamente diferentes de ajudar o povo. E é um livro, inclusive, que chama Mentes Perigosas, o Psicopata Moral. É muito bom. Um livro que as pessoas têm que ler para autodefesa. Você, se ler um livro desse, pode amanhã estar evitando de ser ludibriada por um psicopata. E você sabe que os psicopatas eles são encontrados em larga escala na política e na religião. Os líderes religiosos também têm uma linha de psicopatia altíssima também. Cuidado, hein, gente? Você sabe que a psicopatia basicamente é baseada num fator: total isenção de emoção. Indiferença, né? Por exemplo, o psicopata, mas e o pai psicopata? Resposta da doutora Ana, que é a maior sumidade em psicopatia nesse país. É quinta-feira agora. Quinta-feira agora. Não existe pai psicopata. Não existe mãe psicopata. Se um pai psicopata tem um filho, aquele filho é o instrumento que ele está usando para manipular a mãe que, de alguma forma, ele precisa. Ele é capaz de ter um filho com uma mulher para que aquilo sirva de ferramenta extra para ele manipular aquela mulher que, por alguma razão, ele precisa muito dela. Ele sempre procura usar formas de alcançar o objetivo dele, né? Ela me contou uma história, não vou falar os nomes, mas de um policial que prendeu um desses grandes... Temos 2 minutos. Um desses grandes bandidos aí, que bateu no cara e tal, e ele falou, pô, o cara não sentia dor. Ela falou, mas não adianta brigar com o psicopata, uma das coisas que eles não têm é dor. Aí teve uma hora que o cara falou, pô, vou matar teu filho. Ele disse que ele levantou o ombro e falou, eu faço outro, não tem problema. Né? É esse nível. Aí eu falei, psicopata não se apaixona de forma nenhuma. Se ele se apaixonar, é a maior prova de que ele não é um psicopata. Louco, né? Cuidado. Alguém disse aqui, me relacionei com um psicopata ligado à religião. Perfeita está a colocação. Ele é pai e manipula exatamente assim. Cuidado, gente. A ferramenta da doutora Ana é exatamente para você procurar entender, para se defender desse tipo de coisa, né, Fazano? Você saber, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que eu já li a respeito. Boa, boa. Todo relacionamento difícil tem... logo no começo, as pessoas te dão dicas, né? Elas te dão dicas. Sabe assim, você vê relacionamentos abusivos, às vezes lá atrás o cara era namorado, numa hora meio nervoso, o cara levantou, né? Deu uma porrada na mesa, ai, que susto. É um sinal. Sempre tem sinal, sempre tem sinal. É que a gente é apaixonado, aliás, paixão significa doença, né? A gente é apaixonado não enxerga. Né? Vale tudo. Cara, eu gostaria muito de poder ficar falando com você, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua forma simples, cordial e, acima de tudo, eu vou usar essa palavra que é humus, né? Humilde, no sentido de o limo que está debaixo da pedra. Essa é a etimologia da palavra humilde. Eu conheço gente que tem muito dinheiro e é muito simples, e eu conheço gente que não tem nada e é muito arrogante. Você foi muito querido comigo, muito querido com o Parlatório Livre, e é uma satisfação ter podido falar com você. Foi um prazer. Obrigado, uma boa noite a todos. Espero que a gente se encontre. Ele, Fabrício Fazano, é fotógrafo, não falamos da paixão dele por fotografia, pelos cavalos, mas eu indico fortemente que você assista, acompanhe eles nas redes sociais e o programa dele, o Coliseu, às quintas-feiras, às 22 horas, na Rede Brasil de televisão. Um grande abraço, obrigado por você ter nos acompanhado. Deus te abençoe, um grande beijo. Obrigado, gente. Obrigado.